Seja bem-vindo, Jaqueline, minha rainha. Seja bem-vinda, Angélica, Ieda. Sejam todas bem-vindas esta noite para essa entrevista especial com Jaqueline Meirelles, onde nós vamos abordar o tema A Espiritualidade na Cura da Depressão. Simone, seja bem-vinda. Vamos chamar a nossa convidada aqui para a gente começar essa entrevista na série de entrevistas especiais, né? Seja bem-vinda, Jaqueline. Boa Oi, noite. tudo bem? Que bom estar aqui com você de novo. Oi, pessoal. Oi, meninas. Oi, gente linda. Obrigada por estar aqui prestigiando a gente. Que delícia. Então, Jaque, seja bem-vinda. Esta noite é uma noite, é a segunda entrevista especiais que eu abro, de acordo com alguns temas, de utilidade pública. E nesse momento a gente quer conhecer um pouquinho mais, não é, daquilo que você passou, não é, daquilo que você relatou no seu livro com relação à depressão e com certeza deixar uma mensagem, né, para todas as pessoas que estão sofrendo, né, atualmente desse mal. E para mim é um prazer muito grande, eu agradeço desde já o seu convite aqui, né, e todos os nossos seguidores que estão entrando para nos prestigiar, porque, enfim, é um tema muito relevante e para mim é um prazer. Muito obrigado desde já por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente ajuda, porque não é um assunto meu, é um assunto de milhões de pessoas. E é um tema que, infelizmente, existe um certo preconceito, a tal da depressão. A ansiedade já se fala mais sobre isso, mas a depressão, a síndrome do pânico e os outros transtornos, né, que envolvem a doença a depressão também são temas que são muito se evita muito falar, né? As pessoas ainda têm muito preconceito. Então eu acho que é muito pertinente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão muito aumentou muito, né? O índice Sim, de depressão, de doenças emocionais, transtornos, fobias. sim, Então, é muito sim, importante a gente falar sobre isso. Sim. Parabéns, muito obrigada. Estou sim, aqui com sim. muito carinho. Então vamos, certo. Um beijo para Flávia Cavalcante, Denilson, Simone Augusto, presente me prestigiando aqui. Enfim, estão chegando os nossos seguidores, Alex Oliveira, está todo mundo aqui juntinho para a gente começar essa jornada aqui. Se Minha vocês querida quiserem Jaqueline, perguntar, pessoal, podem perguntar, viu? Se eu souber responder, se eu tiver capacidade para isso, ô podem Jaque, perguntar. vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber, Jaqueline, como você traduz a depressão? Hoje é uma doença relevante, né? Então, eu acho que traduzir é uma questão individual de cada um. Porque em mim foi uma questão assim muito forte. Eu não sabia o que era estar com depressão, sofrer com a depressão. Eu só fui ter esse diagnóstico depois de 3 meses que eu já estava tendo uma doença psicossomática. Na verdade, eu já tinha consultado vários médicos, eu tinha uma tosse que era ininterrupta e já tinha 3 meses e eu nunca podia imaginar que o médico, depois de 3 meses de tanto sofrimento, poderia me diagnosticar com depressão, sendo que eu estava com tosse. Então, eu acho que falar sobre depressão, para cada um, é uma situação muito particular, porque em cada um vai se apresentar, vai se mostrar de uma forma diferente. Na verdade, como é que você identifica a depressão numa pessoa? A depressão é bem diferente daquelas tristezas que nós temos em determinados momentos na vida, de insatisfação, te entristece, te aborrece, você fala, puta, eu tô deprimido hoje, eu não tenho, sabe, me deixa que eu quero ficar sozinho. Mas mesmo assim assiste uma televisão, ou de repente pega um livro, ou de repente quer dormir. Então são tristezas passageiras.
Se você quer testar se uma pessoa está com depressão, se está no processo depressivo, latente mesmo, convida essa pessoa para fazer aquilo que ela mais gosta de fazer. Se ela topar e mudar, tá bom, vai, eu vou. É uma tristeza momentânea por algo que esteja acontecendo. Agora, se ela recusar, de fato, não, eu não quero, me deixa aqui, não, eu não vou, aí sim, abra os olhos, estenda a mão, porque aquela pessoa está precisando de socorro. Então, isso é o que eu mais posso falar sobre uma percepção do processo depressivo de alguém, entendeu? Porque às vezes o que pode desencadear, o que desencadeou depressão em mim, pode ser que não desencadeie em outra pessoa, mas pode ser que essa outra pessoa tenha start a depressão de alguma outra forma. Então, e é tudo muito importante, sabe, Jô? Porque a depressão é uma doença silenciosa e que ela leva a óbito de uma maneira muito estúpida, muito brutal e, assim, o suicídio. Hoje tem um índice muito grande de suicídios por ano. Então, são 1 milhão de pessoas que cometem suicídio. Agora, nessa época de pandemia, eu acho até que o número é maior. Mas é uma doença que é muito relevante. Como ela é uma doença invisível, não tem como provar, porque não tem como fazer exame de sangue e identificar. É na alma, né? É na emoção. Então, ela exige muito mais cuidado, muito mais cautela e muito mais atenção de quem estiver por perto. Sim, sim. Ô, Jaque, como você se sentiu ao descobrir que estava com depressão? E como ela entrou na sua vida? Como eu me senti? Você está perguntando como eu me senti quando eu entrei em depressão? Como você se sentiu, né? Quando descobriu, ao descobrir que estava com depressão? E de que Eu, forma ela entrou na sua vida? na verdade, eu me rejeitei e rejeitei a possibilidade de estar com depressão, por conta do preconceito que eu já tinha e já carregava com relação à doença. Eu mesma já tinha preconceito. Depressão, você tem que ir para um psiquiatra. Quem vai no psiquiatra é louco. Eu não tô louca, sabe, eu só tô com tosse. Então, foi assim, uma rejeição muito grande e uma dificuldade muito grande de aceitar aquele processo. E aí, quando o médico me falou que eu estava num processo depressivo, foi minha primeira crise de choro. Foi dentro do próprio consultório do médico, que na verdade era até um infectologista que me receitou a primeira tarja preta que eu tomei na época. E aí sim foi que o meu processo começou a diminuir, minhas tosses começaram a diminuir, e aí eu comecei a me sentir melhor e menos pesada internamente. E aí eu percebi que realmente eu poderia estar com depressão e tive que aceitar aquela situação através de autoconsciência mesmo. Porque se aquele remédio, que era um antidepressivo, estava surtindo efeito por uma causa física, então eu tinha que aceitar que aquele médico foi o único que tinha conseguido descobrir, depois de mais de 3 meses, que o meu processo, o processo da minha tosse era de... Gente, mas era tosse assim, não Certo, parava de certo. tossir, eu tossia dormindo. Eu tossia dormindo, eu não conseguia comer, eu não conseguia falar no telefone. Eu tossia o tempo todo durante 3 meses. Quase 4 meses. Oi, Vando! Oi, Julinho! Oi, Séries! André! Oi! Bom, eu tava te esperando aqui. Eu mudei, eu saí do meu Wi-Fi, coloquei no 4G porque eu achei que o problema fosse comigo. Oi, Dalmo, Adriana, Belinha, Adriana. Gente, quanta gente linda! SP. Ai, Marcelo. Ai, meu Deus. Ângela, Éder. Gente, quanta gente linda aqui. Oi, Denilson. Alexa, já que é expert no assunto, olha. Bom, vamos lá. Simone, nossa, quanta gente amiga que está aqui. Gente, presta atenção aí. Rafael. Bom, vamos lá. Desculpa. Oi, Pedro, você está aí? Bom, chega.
Oi, Jô. Opa! Voltou. Voltou? Voltou. Ao vivo é assim mesmo. É, Eu queria que então. vocês dissessem. Hum, A conexão está um pouco lenta hoje. Mas você está me ouvindo agora? eu tô. Pode falar. Eu é E quem aí? tô. Eu é quem... Pronto. Ô, Jaqueline, essa banalidade das pessoas achar que é corpo mole ou preguiça do outro, isso agrava mais ainda um quadro depressivo? Agrava muito. Eu passei por essa experiência com meu ex-marido. Ele minimizava todos os sintomas, ele minimizava a atenção eu tinha, porque mais parecia que eu estava é, me fazendo de vítima, entendeu? Então, eu cometi muitas atrocidades contra o meu corpo porque eu já não queria mais viver. Foram 3 tentativas de suicídio, automutilação, foram muitas agressões físicas que eu cometi comigo, porque eu já não estava mais feliz, mas o descaso que eu tinha dentro de casa com o meu caso, com o meu processo. Jô, eu passei quase 3 anos com enxaqueca também ininterrupta. Eu costumo falar que eram 25 horas por dia, 8 dias por semana, que eu fiquei com enxaqueca durante mais de 2 anos. E tomava remédios fortíssimos. E a enxaqueca, ela diminuía para uma dor de cabeça muito forte. Mas eu não sei o que foram aqueles. Eu tinha tantas dores de cabeça que eu acertava minha cabeça na parede para ver se quebrava o osso, para ver se expandia, entendeu? Os miolos, porque tudo que estava lá dentro parecia que era muito maior do que a caixinha que tinha aqui fora. Então, foi muito complicado. E a falta de atenção e de cuidado, eu cansava de pedir, me leva para o hospital, eu preciso ir para o hospital, eu preciso tomar remédio na veia, alguma coisa, porque eu não aguento de dor. E eu não ia para o hospital. Ninguém me levava para o hospital e eu não tinha condições, com aquele monte de dor, de sair de casa sozinha. Então, o fato dos parentes não acreditarem no processo depressivo daquela pessoa que já não quer mais interagir e nem praticar aquilo que mais o agrada, né, ou a agrada, sim é um motivo de grande preocupação. Porque do mesmo jeito que eu tentei suicídio 3 vezes, tem muita gente que tenta uma vez só e consegue, mas eu acho que eu não consegui, não foi por incompetência, não. Porque eu realmente tentei, mas foi porque Deus não quis, entendeu? Porque eu tinha que estar aqui hoje para falar sobre isso, para cuidar de saúde emocional, para fazer o trabalho que eu faço com a mentoria dos 4Es. Eu deixei televisão, moda e publicidade. Muita coisa para mim não faz sentido mais, porque o que faz sentido para mim hoje é a saúde emocional, é tirar as pessoas dos conflitos internos e olhar a vida de uma outra forma, entendeu? Isso hoje é o que faz sentido para mim. Isso hoje é o que é importante na minha vida. Não é o que eu fazia antes, mas o que eu faço agora. Porque eu precisei passar por todo esse processo autodestrutivo, esse processo depressivo, para hoje me tornar uma pessoa útil na vida de outras tantas pessoas que passam por isso. E muitas vezes, Jo, eu vou te falar, eu conheço muita gente que às vezes eu me coloco à disposição, fala, conversa comigo, deixa eu te ajudar. Mas a pessoa não quer. Por quê? Porque ela já está tão habituada, acostumada a ficar naquela zona de conflito interno que ela já sabe administrar através ou de remédios, ou através de médico, porque à disposição. E é muito difícil eu me colocar à disposição e essa pessoa aceitar esse meu convite, entendeu? Porque às vezes as pessoas me olham muito como uma pessoa de mídia ainda, mas eu não sou mais de mídia. Eu sou do que a pessoa tem por dentro. Eu sou da alma, eu sou do espírito, eu costumo falar que eu sou um Waze, que eu saio recalculando a rota na vida de todo mundo. Então, hoje, para mim, o que eu falo, quando eu sei que a pessoa não está bem emocionalmente,
O que você está fazendo com suas escolhas? Quais estão sendo as suas escolhas para que você colha o que você está colhendo? Então, isso hoje é fundamental. A pessoa parar para refletir. O que eu estou escolhendo para mim? Quais estão sendo? Qual é o meu plantio? O porquê que eu estou colhendo isso? Entendeu? Então, muitas escolhas nos levam a sofrimentos emocionais, que desencadeiam doenças emocionais, consequentemente, doenças físicas. E aí, pronto, vira uma bagunça só. Entendeu? Tá certo. Ô, Jaqueline, entendi, perfeito. Sua mensagem essa noite está incrível. Eu quero, nós temos aí muitas Miss, Adriana Colim, Valquíria Oi, Melnick, eu tô sem todo mundo aí está prestigiando ninguém. você aí essa noite. Muito bom. Sejam todas Lindas. bem-vindas, meninas. Olha, Jaque, o processo mutilatório e o desejo de acabar com a própria vida, essa é a fase mais profunda e aguda numa depressão? Ah, eu acredito que sim, porque você quer acabar com a sua vida, eu acho que é o fim da linha, né? É o fim da linha. Eu vou te dar uma estatística aqui, um dado. Uma pessoa que comete suicídio, pelo menos outras 20 já tentaram 3 vezes. Para cada pessoa que comete suicídio, outras 20 já tentaram pelo menos 3 vezes. Então, isso é uma estatística da OMS e isso é seríssimo. Porque eu estou dentro dessa estatística, dessas 20 pessoas. Mas realmente o fim da linha. É quando você já não aguenta mais. Então, olhar para as pessoas, principalmente aquilo que eu te falei, a depressão não é como uma conjuntivite, uma alergia ou um câncer, até desenvolve câncer, né? Porque são tantas doenças, são tantos, tanto sofrimento emocional que você acaba intoxicando as suas células com esse tipo de vibração densa. Então, já se sabe que uma das doenças decorrentes do processo depressivo é o câncer. Então, quando a gente olha uma situação de uma pessoa que está com esse tipo de doença, e não é só essa, tem tantas outras também, mas a gente fala do câncer que para muita gente é considerada a doença da tristeza. Quando você olha, você pode perceber que tem um processo depressivo, um processo autodestrutivo por trás disso. E isso é muito ruim, porque se a pessoa ela não acaba com a própria vida, ela induz as suas células a acabarem com a sua própria vida. E isso é muito sério. Então, é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. E qual é o problema? Você ter feito escolhas erradas lá atrás que te trouxeram a um estado emocional fraco, deficiente, mudar de vida. Porque pior do que tá, não dá para ficar. Dá para ficar só sem interromper. Mas se você não interrompe, não dá para ficar pior. Então vamos fazer alguma coisa para ficar melhor, mesmo que gere dor, porque toda transformação gera dor, gera sofrimento, mas para melhor. Então, se você parar para olhar e falar assim, poxa, do jeito que eu tô, tá muito ruim. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Vai ter que transformar alguma coisa naquelas escolhas, naquele caminhar, naqueles relacionamentos, até relacionamento consigo mesma ou consigo mesmo. Mas essa mudança ela tem que acontecer. Porque se a pessoa não está feliz, ela entra num processo de automutilação emocional. E aí ela entra num processo de automutilação física, porque desenvolve doenças ou até mesmo entra no processo de acabar com a própria vida. Tá certo. Você acha que as escolhas erradas acarreta num processo depressivo, seja no aspecto profissional, pessoal, ou através de um ciclo vicioso? Completamente. Eu acho que é o primeiro passo, porque muitas vezes o que acontece? A gente acaba fazendo escolhas e optando por situações ou por momentos, ou optando por escolhas que não são nossas, é do outro. E a gente faz para agradar a outra pessoa. Geralmente num relacionamento afetivo, num relacionamento amoroso, num relacionamento familiar. Então, quando você deixa a sua identidade de lado, aquilo que é importante para você, para viver o que é importante para o outro, você se automutila emocionalmente, psicologicamente.
Então, isso sim deteriora a sua capacidade interior de ser feliz. Porque todos nós, Jo, eu sempre falo, a Raquel Minelli está aqui, eu não sei se ela continua, mas eu fiz uma palestra para ela e nessa palestra eu falei, geralmente eu falo isso, se nós somos seres individuais, cada um de nós tem uma impressão digital, cada um de nós tem uma identidade que é só nossa. Se eu cometer um crime, através da minha impressão digital, eles vão chegar até mim. Mas, então, se eu tenho uma impressão digital, se eu sou única, se eu sou um indivíduo, se eu sou única, cara, eu sou única. Eu sou única em tudo, no que eu sei fazer, no que eu sei pensar, no que eu sei escolher. Eu sou única. E por que não ser respeitada na minha individualidade? Então, se eu me mantiver íntegra com aquilo que eu penso e com meu respeito, com respeito a mim mesma, né? Que aí eu vou falar do autorrespeito, eu não tenho motivo para me preocupar com o que o outro vai pensar. Porque se o outro vier pensar algo de mim ou vier a me julgar, ele não cabe na minha caixinha. Ele está querendo que eu me transforme dentro daquilo que é bom para ele, dentro dos princípios dele, dentro das crenças dele. E aí eu vou deixar de ser eu, ter a minha identidade, para colocar uma luva, e aí eu vou perder a minha identidade para ser quem eu sou para o outro. Viver uma vida para o outro, ou viver uma vida para os filhos, ou viver uma vida para o meu trabalho, ou viver a vida dos meus pais, ou para os meus pais. Aí você deixa a sua identidade de lado. É óbvio que isso chega uma hora que te desestabiliza e o seu eu interno, ele começa a entrar em conflito. Porque se fala assim, poxa, eu não estou sendo eu na verdade. Eu estou sendo o que o outro quer que eu seja. Eu estou fazendo escolhas pelo outro. Então, o que acontece muito com os jovens de hoje, né? Que aí, se for falar da geração índigo, dos seres da nova era e tal, são jovens que estão aqui com muita atitude e sabendo fazer as próprias escolhas. Mas aí entram os pais dentro, sem informação, que eu até compreendo, porque eu fiz isso na minha casa também, hoje eu já não faço mais, porque eu respeito a individualidade dos meus filhos. E eu tenho 3, então eu respeito completamente, não apito em absolutamente nada. É isso que você fazer? Então vai lá e faz. Porque tá se sentindo bem fazendo aquilo. Eu não tô tentando mutilar a escolha daquela pessoa. Estou respeitando a escolha daquela pessoa. Então, quando a gente mutila a escolha do outro e a gente permite que o outro nos mutile emocionalmente ou dentro das nossas escolhas, das coisas que a gente gosta, a gente perde a identidade. Então, isso nos desequilibra emocionalmente. Desequilibra o nosso eu interno. Você deixa de ser quem você é para ser quem aquele contexto está querendo que você seja. Então, às vezes, as escolhas erradas, né? Os pais falam, não, porque você não pode ser desenhista porque isso daí não dá dinheiro. Você tem que, sabe, você tem que ser médico. Porque o pai é médico, você tem que ser médico, porque você tem que ser médico, porque é médico. O pai é um médico super bem sucedido. E o garoto é um médico fracassado, porque ele está frustrado, porque ele queria ser desenhista. De repente, até dentro dos desenhos dele, ele podia ser um super de um desenhista e fazer grandes obras e ser uma sumidade naquele dom que ele traz. Mas ele abre mão do dom dele em função de acreditar que os mais velhos têm mais razão do que ele. Então, você vê como é que é complicado? E a mulher, ela é muito emoção. O homem é mais razão. Então, a mulher, por ser emoção, ela acaba se entregando muito mais a todo tipo de relacionamento do que o homem. Então a mulher diz muito mais sim do que o homem. O homem tem, como ele é mais razão, ele tem mais facilidade em falar não. Não quero que faça isso, não quero que faça aquilo, porque a nossa sociedade é machista, a nossa cultura é machista, isso daí vem desde a pré-história. Então, o que eu tô falando, meninos, eu não estou falando absolutamente nada de mal, pelo amor de Deus, hein? Não me julguem. Como tem muita mulher também que é muito, que é dominante. Então, a gente encontra de tudo, mas a gente falando sobre a nossa sociedade, a gente sabe que culturalmente o homem ele é muito mais fácil de falar não do que a mulher. A mulher ela é muito mais amorosa, acolhedora, bem aquela coisa, né? Vem aqui, vem e resolve tudo de todo mundo. E aí ela traz o problema de todo mundo para ela, e depois ela se enfoca que ela não consegue resolver de ninguém, aí ela fica mal e todo mundo fica mal junto. Então não dá certo, gente. Não dá certo. A gente tem que estar bem para o outro estar bem também. E aí, você estando bem, você consegue ajudar e acolher todo mundo que não estiver bem ao seu Sim, lado. sim. Sim.
Porque a mulher, ela tem o dom de ser mãe já, de cuidar dos filhos, e aí ela colhe, sai protegendo todos que estão em volta dela. E aí acarreta que ela vai só absorvendo muita coisa ali, e aguenta muita coisa calada dentro do lar, por conta de estar ali, né? Porque não tem para onde ir, porque não trabalha, porque é dependente. Então, é uma coisa muito complicada mesmo. Não é complicado. Ô, Jaque, e no caso, por que a maioria das pessoas que sofrem da depressão não buscam todas as formas existentes antes de ajuda, antes de cometer o processo de pensar no suicídio? Porque existem muitos caminhos, muitas maneiras de tentar, né? A partir do momento que você descobre que você está precisando de ajuda e você querer se entregar naquela ajuda. E aí existe muitos caminhos, muitos recursos assim para você não chegar lá no final, nos finalmente e fazer o ato translocado assim, sem pensar, né? Então, por que essas pessoas elas não procuram ajuda? Não esgotam a fonte de ajuda? Geralmente, quando a pessoa está num processo depressivo, é porque tem uma equipe no entorno que ou que promoveu aquela situação, porque quando a pessoa ela está sozinha e que ela está fazendo as próprias escolhas e as próprias tentativas e não está se deixando levar pela opinião alheia, é muito mais fácil ela superar os obstáculos, porque ela vai pelos próprios meios dela, do que quando você está dentro de um contexto, seja ele familiar, seja ele profissional. Às vezes a pessoa... você pode reparar o seguinte, quando o homem ele se torna alcoólatra, é porque ele está num processo destrutivo, num processo de autodestruição, num processo depressivo, tá? Mas ele não fala, ele não procura o médico. E quando você fala que um homem tentou o suicídio, ele tentou a primeira vez e conseguiu, porque ele foi direto ao ponto. Então, eu conheço histórias muito tristes de homens que acabaram cometendo suicídio. Por quê? Porque não estavam conseguindo sustentar a casa, ou porque perderam o emprego, ou porque se desesperaram com alguma situação no entorno, ou porque perderam alguém da família e não aguentou, e aí foi definhando, e aí a gente fala que é o suicídio inconsciente, né? Que é quando a pessoa se autodestrói, deixa levar e acaba indo a óbito, que foi o caso do André Luiz, tá? Que é um suicídio inconsciente, que no filme lá, Nosso Lar, é relatado. Mas quando a pessoa está nesse processo depressivo, ela não tem forças, ela não enxerga um palmo à frente do nariz. É a mesma coisa você pegar um carro numa neblina danada, numa serra, você não enxerga nada. Você tem que ficar parado, você para e espera a neblina baixar. E a gente, quando vai no processo depressivo, também é assim. Se a pessoa fica lá deitada horas e horas e horas e não quer ver ninguém, você precisa de alguma ajuda, entender o que está acontecendo. Por isso que ter um profissional, um psicólogo acompanhando e direcionando como essa pessoa deve pensar, ou até mesmo, a gente costuma falar assim, né? A pessoa, quando ela está em sofrimento, se ela não procura um centro espírita pelo amor, ela vai procurar pela dor. Porque aí chega na hora do médico, ele não descobre nada, você não tem nada, mas ela não para de sofrer, corre lá no centro espírita, porque geralmente é algum processo espiritual, ou obsessivo. E, na verdade, o processo da depressão, ele acompanha, sim, um processo obsessivo espiritual inferior. Mas isso daí é uma história para outra live. Mas Pronto, tá lá. a energia que a gente produz é muito densa. Então, a gente acaba nos colocando à disposição de espíritos trevosos se alimentarem daquela energia, então eles não vão deixar você sair daquele processo nunca. Então, quando eu estava com depressão, a minha ex-sogra, que não existe ex, né, que ela vai ser sogra pro resto da vida, que é um cargo vitalício, ela me levou no centro espírita algumas vezes. Eu saí de lá um pouco melhor, um pouco revitalizada. Mas o meu problema estava dentro de casa. O meu problema estava dentro do meu casamento. Então não adiantava eu tomar um passe no centro e voltar para casa e vivendo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que eu estava vendo dentro de casa. E
Enquanto eu não tomei uma decisão, até eu entender como que foi que eu saí da depressão. Sozinha. Não foi com um remédio, não foi com um médico, foi uma tomada de consciência. Uma catarse, caiu minha ficha num determinado dia, foi no dia 16 de agosto de 2008. Eu tive depressão de 2002 a 2008. Dia 16 de agosto de 2008, eu falo que eu comemoro mais um nascimento. Por quê? Porque eu entendi que o que estava me levando à depressão era o que eu estava aceitando que meu ex-marido fizesse comigo. Então, todo aquele processo de automutilação emocional que eu permitia que ele fizesse, que ele agisse, ele só fazia comigo aquilo que eu permitia que ele fizesse, tá, gente? Ele não tem culpa, ele não tem responsabilidade. A responsabilidade é minha, só minha, porque eu permiti. Ele fazia aquilo que ele sabia fazer. Se eu tivesse interrompido esse processo lá atrás, eu não teria entrado em depressão. Mas não, eu permiti que esse processo obsessivo, ele perdurasse, durou 20 anos, eu fiquei 20 anos casada, até que chegou um dia que eu entendi que naquele dia 16 de agosto, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo comigo? Eu tô permitindo que ele faça comigo tudo que ele tá fazendo e eu tô me autodestruindo. Eu tenho 3 filhos, os meus filhos, eles só têm 2 opções. Ou eles vão ser filhos de pais separados, ou vão ser órfãos de mãe. Qual das 2 opções é menos pior? Aí eu caí, naquele momento caiu a minha ficha. Eu falei, eu não quero que os meus filhos sejam órfãos de mãe. Que eu quero que eles tenham uma mãe legal o resto da vida. Então, se o meu processo está dentro do meu casamento, é o meu casamento que eu vou tentar resolver. Passei mais um ano tentando resolver essa mudança de comportamento do meu ex-marido comigo, que foi um insucesso, tanto que a gente acabou se separando em 2009. E aí, eu nunca mais tive depressão, Jô. Naquele dia 16 de agosto de 2008, quando eu entendi o que eu estava fazendo comigo e permitindo que ele fizesse comigo aquilo que ele estava fazendo, que não estava me fazendo bem, que estava totalmente fora de propósito, eu falei, cara, eu não posso mais permitir que ele faça isso comigo, porque ele está me destruindo, eu estou permitindo que ele me destrua. Então, eu tenho que tomar alguma atitude, tenho que fazer alguma coisa. E foi quando eu cheguei em casa e falei, olha, eu preciso conversar com você. A coisa vai ter que começar a funcionar assim, assim, assim agora. Ele falou, não, eu não vou mudar. Eu falei, mas agora quem mudou fui eu, e eu não vou voltar atrás. Agora, quem voltou aqui é a Jaqueline que você conheceu lá em, sei lá quando, 1989, 90. E agora eu retomei, eu tomei posse novamente da minha essência, de quem eu sou, da minha individualidade. Resgatei aquela criança interior que eu tinha dentro de mim. E eu falei, agora não vai, nada mais vai me pegar. E realmente, a partir daquele momento, ele não conseguiu mais viver com aquela Jaqueline que ele já não dominava mais. Então, para ele, a vida dele começou a virar um inferno. Por quê? Porque enquanto ele conseguia dominar, ok, mas eu não era rebelde, não era nada disso. Mas só que eu não permitia mais ser subjugada, ser maltratada, ser humilhada, ser coagida, entendeu? Eu não permiti mais. Então eu falava de igual para igual. E ele falava assim, não, isso eu não aceito. Isso eu não quero assim. Isso não vai ser dessa forma, porque eu acho que tem que ser desta forma. Então desconstruir tudo de uma hora para outra, para ele foi um sufoco. Mas para mim foi assim, libertador. Por quê? Porque eu voltei a ser quem eu era, quem eu sempre fui, quem eu sou hoje, dentro de uma relação que estava totalmente contaminada, intoxicada por um comportamento que eu criei no meu entorno para satisfazer aquele contexto. Então, eu acreditava que se eu fizesse tudo o que ele queria, eu seria a melhor mulher do mundo, que eu seria reconhecida, que eu seria isso, que eu seria aquilo. E, na verdade, foi um ledo engano, entendeu? Então, eu só me tornei uma mulher submissa e totalmente fora daquela realidade que eu realmente era. Aí houve o quê? Aquele desequilíbrio interno que eu estava falando. E o meu eu, de instinto de proteção, ele simplesmente aflorou. Falou, não, agora chega, autodestruição aqui não. Você tem muita história para contar ainda, você tem que ajudar muita gente. Então, e aí quando eu escrevi o livro, Tá certo, já. Ô, Jaqueline, e o que é... Jaque, e o que é a espiritualidade? A espiritualidade é você permitir que a sua intuição, que o seu eu interno, que a sua centelha divina se manifeste em você, que foi o que aconteceu comigo. Por quê? Primeiro, Jô, nós somos um ser espiritual para depois estarmos aqui vivendo uma experiência material. Então, todo mundo sabe disso. Eu não estou falando de espiritismo, porque eu sou uma pessoa espiritualista.
Eu sou universalista, eu abraço todas as religiões, eu respeito todas as religiões, mas eu não enveredo para nenhuma, porque para mim o que importa é a espiritualidade na essência. Então, eu costumo falar, tanto nas lives que eu faço, gente, quinta-feira tem live no meu perfil Ressignificando a Vida. Falo sobre um monte de coisas, as pessoas perguntam, eu respondo, uma live super interativa. Quem não conhece, segue lá, Ressignificando a Vida. Quinta-feira, toda quinta-feira, eu fico de castigo em frente ao celular, às 9 da noite, para falar com vocês. Então, lá eu falo muito sobre isso. Como a linguagem lá é só sobre espiritualidade, eu sempre explico o que nós somos, centelha divina. Eu explico como é que funciona a reencarnação. E aí, se nós somos fonte de luz, se nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Criador, então nós somos fonte de luz. Se nós somos fonte de luz, estamos em contato com a matéria, o que nós temos aqui? Um corpo e um espírito. Um corpo, uma matéria e uma fonte de luz. Então, o que é espiritualidade? É toda a informação genética que você traz no seu espírito para vivenciar uma experiência material. Se dentro de todas essas informações que tem no meu espírito, tinha que passar, olha, você vai ter depressão, você vai passar por todas as doenças emocionais que a depressão desenvolve, porque eu tive tudo, fui borderline, eu tinha insônia, eu tive síndrome do pânico, eu tive toque, eu tive todas as doenças. Então, se fizer uma listinha assim, vai dar, sabe, pelo menos umas 12. Então, eu precisei vivenciar tudo isso para hoje poder falar para as pessoas sobre isso. Porque se eu não tivesse vivido, eu não entenderia quando alguém chega para mim e me pergunta. Ou venha comentar comigo, ou venha me procurar. Por quê? Porque está com dor interna. Então, gente, essa live, se vocês quiserem mandar esse aviãozinho aí, manda para um monte de gente, tá? Porque esse daí é um assunto tão atual e é tão importante que se vocês passam isso daí adiante, vocês ajudam outras pessoas também. Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade, na essência, não é o espiritismo. O espiritismo é uma religião. Espiritualidade é a fonte de luz, é a centelha divina que nós somos, que nós carregamos dentro do nosso corpo material, que está dentro dele todas as informações da sua vida, da sua caminhada. Maktub, sabe? Está escrito? Está tudo escrito. Mas, às vezes, a gente, pela falta de confiança na nossa intuição, que é através da espiritualidade, nós fazemos escolhas erradas, que foi o que eu experimentei. Fiz uma escolha errada, permiti que meu ex-marido fizesse o que ele fez e entrei em outros relacionamentos depois, que também foram relacionamentos que eu escolhi para viver experiências que começaram a me desagradar e eu interrompi esses processos. Então, é ter a coragem de entrar e sair do mesmo jeito que entrou, entendeu? Bonita, entrei bonita e saí bonita. Por quê? Porque ninguém mais vai me prender numa gaiola. Eu sou um passarinho, eu sou livre, você é livre. Todos nós somos livres. Todos nós somos indivíduos livres e poderosos. E nós escolhemos estar presos dentro de uma gaiola fechada ou estarmos nos alimentando em cima de uma prancha, sem nenhuma... Entendeu? Você vai e volta, vai e volta. Ou então, simplesmente voar e ser livre, descer na hora que você quer descer, parar onde você quer parar, não quer continuar voando. E todos nós somos assim. Então, a espiritualidade, ela é isso. É essa liberdade do seu espírito de agir e se comunicar com o plano superior através da sua intuição. Porque eu sempre falo, os nossos amigos, né, a egrégora espiritual, ela está sempre... tomando conta da gente, sempre nos intuindo, falando no ouvido. Mas se você sente, né, com seu coração, que aquilo dali é pertinente, que aquilo dali é legal, vai, porque aquilo dali está dentro do seu caminho. Mas se você sente um sinal amarelo, isso no meu livro da Coroa ao Cajado eu falo, você sente que bater um sinal amarelo, para, porque ele na frente vai dar vermelho. Isso é a sua intuição. Mas às vezes as pessoas elas bloqueiam essa intuição e vão no embalo, entendeu? Conforme o vento manda. E aí encontram dificuldades, tropeços, atropelos e relacionamentos que acabam trazendo uma certa toxicidade. Bom, é isso. Espiritualidade é isso. É você permitir que a sua intuição trabalhe a seu favor dentro do seu propósito de vida, dentro do seu caminhar e dentro das suas escolhas. Por isso que a espiritualidade, ela faz parte, ela está na cura da depressão. Quais são as escolhas que você vai fazer? O que é bom para você, que não está sendo bom naquele momento? Por isso, gente, é isso daqui, ó.
a espiritualidade na cura da depressão. A espiritualidade na cura da depressão, ela é fundamental, porque a gente vai falar sobre escolhas. Quais são essas escolhas? Escolhas são legais para você? Não são legais? Estão te gerando dor e sofrimento? Então, elas não são legais. Elas estão totalmente fora do lugar. Então, é voltar, pensar e recomeçar por um outro caminho. Sim, sim. Ô, Jaque, ótimo. Os nossos seguidores aqui estão, assim, gostando muito da live, do tema da live, muito produtivo. A Gessilda Ferreira aí está super satisfeita. A Simone Augusto está dizendo aqui, quem passou sabe do que falar, né? E, assim, é um assunto muito atual, é um assunto muito pertinente da nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, eu fico feliz que os nossos seguidores estão gostando desse tema, porque a nossa proposta é essa, a uma vez por mês trazer um tema específico e a gente poder tratar ele de uma forma melhor, e muitos elogios a você, que você está explicando muito bem aí o processo. Que bom, eu fico muito Ô, contente. Jaque, como a espiritualidade pode agir e curar uma depressão? Então, é bem aquilo que eu estava falando, né? A gente precisa ter olhos para cima, tá? Então, quando a gente está no processo depressivo, você não consegue olhar para cima, você mal consegue olhar para frente, né? Geralmente a gente olha para baixo, então fica com os olhos fechados. Quando você está num processo depressivo, se você tem a oportunidade, que nem eu estava falando, né? Fui no centro espírita algumas vezes e me senti melhor, é procurar ajuda. Por quê? Pois procurar ajuda de quem sabe como vai te ajudar. Ou seja, de um psicólogo, ou seja, de um espiritualista, ou seja, no centro espírita, mas assim, tem que ser pessoas confiáveis, sabe? Você tem que ter informação com quem você está, tem que ter referência com quem você está, ou quem está indicando, ou onde você está pisando. A sua intuição, na hora, ela te responde. Às vezes é legal para o outro, mas não é legal para você. Então, como que a espiritualidade pode te tirar do processo depressivo? Primeiro, é uma questão de você querer, tá? Eu já atendi pessoas que é aquilo que eu te falei, estão tão bem com medicamento, administrando tão bem a zona de conflito, que elas não querem mexer nessa zona de conflito. Sabe aquela coisa, mexeu, fedeu? Para que eu vou mexer? Sendo que está tudo tampadinho, assim, tá tudo. Eu estou sabendo administrar isso daqui. Então a pessoa não quer. Mas a pessoa que está sofrendo muito e que quer sair daquilo dali, ela tem que entender. Então, eu já atendi muita gente que fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não aguento mais viver, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Quando eu vou ver, o processo dela é de subjugação da mãe. A mãe gerou um processo de opressão, a mãe é algoz naquela relação. Ah, mas é minha mãe, mas é minha mãe, mas é minha mãe. Poxa, é sua mãe, mas ela vem com um resgate kármico aí. Então a pessoa tem que... Se a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de espírito, a gente está falando de vida passada. E eu, como eu tenho essa facilidade de ter acesso a esses portais de vidas passadas das pessoas, eu consigo identificar onde é que está o problema, onde é que está essa dor dessa pessoa e trazer isso para ela. Só que eu não conheço outra pessoa que faça isso, mas com certeza deve ter. Mas o que a gente precisa é entender o que está te levando a aceitar aquele processo depressivo. Geralmente são crenças limitantes. Então, porque é minha mãe, porque é minha mãe, porque é minha mãe, porque eu tenho que fazer pela minha mãe, porque é minha mãe, porque me colocou no mundo, porque me criou. Poxa, mas se ela sofre, se você está sofrendo um processo obsessivo, um relacionamento tóxico com a sua mãe, você tem que se afastar disso, porque você é um ser, você é um indivíduo, você tem uma identidade que é só sua, através das suas escolhas. Você pode escolher ficar nessa relação tóxica, como você também pode escolher sair. Mas sair como? Através do desapego. Ah, mas eu vou abandonar minha mãe? Não, você não vai abandonar sua mãe, você só vai olhar sua mãe com outros olhos, como um ser atuante, vivente, que está fazendo as próprias escolhas dela. Mas isso não pode interferir em você, porque se ela está sofrendo com as escolhas dela, são escolhas dela. Então, não pode respingar em você. Se você está respingando, é porque você está permitindo. Então, você está entendendo que às vezes a pessoa está em processo depressivo porque está em relacionamentos tóxicos, mas através das crenças limitantes, elas acreditam
que aquilo dali tem que ser daquela forma. E não é, porque a gente fala sobre resgates kármicos. O que é karma? Em sânscrito, essa palavra significa ação, que é a lei da ação e da reação, é a lei do universo. A física quântica fala de lei da ação e da reação. O espiritismo fala da lei do karma. O hinduísmo fala da lei do karma. Então, é ação e reação do universo, é plantio e colheita em todas as línguas, em todas as religiões, em todo o universo. Não no espiritismo, não no hinduísmo, não existe isso. Então, se a gente está falando de resgate kármico, a gente está falando de vida após vida, após vida, após vida, e a vida que continua. Então, desapegar de processos obsessivos agora é você se libertar desses processos através do exercício do perdão e do exercício da ilusão e da realidade, que isso tudo eu ensino, nos meus atendimentos eu ensino tudo isso, porque são ferramentas que as pessoas, eu ensino a usar para desapegar daquilo que não tem importância na sua vida. Então, você aprendendo a desapegar daquilo que te faz sofrer, você vai olhar como é a escolha do outro. Aquilo não vai me afetar, porque eu não vou trazer aquilo para mim nem para minha realidade. E aí, automaticamente, você exerce o perdão com aquela outra pessoa que está te machucando emocionalmente e vai parar de te machucar. Então, você desapega. Você está entendendo? O processo é tão simples, mas precisa ter uma consciência do que está te fazendo sofrer. Por que você está permitindo que aquilo dali esteja te fazendo sofrer? Muitas vezes a crença é limitante. E aí, por que a espiritualidade ela é importante na cura da depressão? Justamente por causa disso, porque a gente entende que os espíritos, eles vivem vidas e vidas e vidas e vidas e preenchem momentos em várias outras vidas, em relacionamentos com várias tantas outras pessoas, e que nem sempre essas pessoas que você viveu lá no passado, ou que viveram com você lá no passado, às vezes a pessoa foi algoz na outra vida com você, e está sendo algoz novamente, porque ela guarda no cérebro dela, na memória espiritual, essa referência de algoz. E aí acaba repetindo o processo aqui, sendo que, na verdade, veio com o objetivo e com a missão kármica de te libertar, de te amar, de te libertar, de te fazer feliz. Mas não consegue, por quê? Porque a limitação o faz acreditar que tem que ser daquela forma como ele agiu na outra vida. Entendeu? Então, aí é necessário que a gente se liberte. É inteligente isso, né? A espiritualidade é uma coisa tão inteligente. Como aconteceu... Sim. Como aconteceu o seu processo de cura, na cura da sua depressão? Então, foi justamente cair a ficha. A gente chama isso de catarse. É quando cai a sua ficha. Então, eu estava conversando com uma moça naquele dia, até por indicação do meu ex-marido, ele falou, você tem que conhecer a fulana de tal, que trabalha comigo, que o slogan dela é fique no bem, fique no bem, fique no bem, você tem que conhecer ela, você tem que conversar com ela, para ver se você também fica no bem. Ele tanto quis que eu conversasse com ela, que eu acabei ficando no bem. Eu fiquei tão no bem que me separei dele. Então, ele não cabia mais dentro da minha vida. Então, eu conversando com essa moça, ela chegou para mim, e são palavras, sabe? Às vezes são palavras-chave, são frases que destravam o seu mecanismo de autodefesa. Então, a frase que ela usou para mim foi as lições da vida. É que nem um ano letivo. Isso eu também escrevi no livro da Coroa Cajado. As lições da vida, elas são que nem seu ano letivo. Se você não aprendeu aquela equação, você vai para a recuperação. Se você não aprendeu na recuperação, você faz a prova, você bomba, você volta tudo de novo. Então, a gente acaba vivendo naquele ciclo vicioso. De quê? De um estado repetitivo, você fica patinando no mesmo problema, na mesma situação. E aquilo era o que eu estava vivendo. E quando ela me falou sobre as lições da vida, eu falei, cara, lições da vida, lições de casa, ano letivo. Então, se eu não acerto, eu bombo. O que eu estou fazendo que está me gerando esse processo repetitivo, que tem 6 anos que eu estou patinando e não consigo sair dessa doença maldita? Cara, eu tomava 6 remédios todos os dias. Eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para não sei o quê. Eu tomava muita coisa. Eu estava totalmente drogada. E aí eu falei, o que foi que me levou a esse processo, né? Aí eu tive que chamar lá de dentro, eu tive que ser verdadeira comigo. Aí eu me chamei na regulagem. Eu falei, eu não estou feliz no meu casamento porque eu estou permitindo que ele faça comigo tudo que ele sabe fazer. E eu deixei de ser quem eu sou para ser quem ele quer que eu seja.
E aí eu entendi que a minha depressão tinha nome, sobrenome, número de sapato, número de celular, RG, CPF, endereço fixo. E eu falei, eu não quero mais isso para mim. E aí foi quando caiu a minha ficha. Eu falei, eu não quero mais isso para mim. A partir de agora, eu não tenho mais depressão. Aí, isso era num domingo, né? Aí eu cheguei em casa, vieram me encher o saco. Ei, isso é hora de chegar. Essa energia não me pertence. Aí eu criei esse mantra para mim. Essa energia não me pertence. Eu passava a mão na minha frente e falava, essa energia não me pertence. Até os meus filhos depois ficaram tirando um sarro e eles falam disso até hoje. Porque é como se estivesse criando um escudo de proteção de energia, entendeu? Tudo que vem aqui, bate e volta. Porque o que é dele, o que é meu tá daqui para dentro, entendeu? Então eu criei o meu escudo, essa energia não me pertence. E aí foi que, isso foi num domingo, na segunda-feira eu liguei pro meu psiquiatra e falei para ele, falei, olha, eu não tenho mais depressão, eu já sei qual é o motivo da minha depressão e a partir de agora eu quero desmamar. Ele falou, você tá louca, né? Eu falei, não, eu tô te falando sério, eu quero desmamar porque eu não vou mais tomar remédio. E ele começou o processo de desmame comigo. Isso foi em agosto, eu terminei de desmamar os medicamentos, eu acho que outubro. E aí ele ficou com medo de virar o ano e eu viajar e ter que precisar de alguma coisa. Já me deixou receita para começar a tomar de novo. Falava, nunca mais, eu rasguei e nunca mais tive depressão. Porque eu comecei a fazer as minhas próprias escolhas e entender que eu sou uma pessoa muito legal. E só vai me aceitar, né, no universo próprio quem achar que eu sou legal como eles. Mas quem achar que eu não sou legal vai ser afastado. E ok com isso. Porque é tudo por lei da aproximação. Eu sempre falo, o que atrai não são os opostos. O que se atrai são os afins. Então, todo mundo que tem afinidade vai se aproximar de mim. Quem não tem afinidade comigo vai se afastar de mim. E ok se afastar de mim. E seja lá qual pessoa for, entendeu? Seja num relacionamento amoroso, seja com filho. Meus filhos não precisam concordar comigo. Entendeu? Meus filhos não precisam me amar, meus filhos não precisam me idolatrar, meus filhos não precisam me odiar. Então, são os afins. Tem hora que eles gostam, tem hora que eles não gostam, tem hora que eles aceitam, tem hora que não aceitam. E ok. E ok. Eu não estou tentando provar para ninguém que eu sou legal. Eu sou assim, e assim eu vou continuar sendo. E quem achar que eu sou legal assim, fica. E quem não achar que eu sou legal assim, sai. E ok. Tá certo. Não, você é uma referência, você é uma pessoa, não foi à toa que você foi eleita Miss Brasil, você foi uma mulher abençoada por Deus, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que até hoje irradia emoção, irradia alegria, estímulo para todos nós. Então, nós só temos que agradecer a Deus por Ele ter enviado você e você ser essa pessoa que você é, Jaqueline Meirelles, porque você é uma pessoa muito especial e querida para todo o Brasil, para todos nós. Para a gente é um prazer muito grande poder estar aqui sentado, assistindo você falar para a gente, e um tema tão importante como esse, espiritualidade na cura da depressão, né? A gente está pertinho aqui, só faltam umas 3 perguntas para a gente terminar a nossa live, nosso bate-papo aqui, Eu falo mas está muito. muito bom, muito legal, tá certo? Eu vou procurar falar menos. Vai, pergunta. Tá certo. Olha, você acha que a fé e uma religião são fundamentais para combater a depressão? Bom, a gente está falando de duas coisas totalmente diferentes, tá? Eu acredito muito mais na fé. Mas tem gente que precisa da religião para exercitar a fé. No caso da depressão, sim, você se agarra a Deus, tá? Se agarrar a Deus, você não precisa de uma religião. Por isso que, olha, eu já passei por várias religiões. Eu nasci católica, meu avô era espírita, falava que eu era dona de uma mediunidade muito importante para ajudar as pessoas, para salvar vidas. Ele falava isso desde que eu era pequena. Eu bloqueei isso. Eu falei, Deus me livre, eu escutar espírito e tal. E hoje, meu filho, não tem jeito. Eu escuto, eu vejo, eu falo com o espírito, eu faço psicografia. Então, eu tenho a maior amizade com a galera lá de cima. E eu amo, amo, amo. Então, tem gente que me acha maluca. Mas tudo bem, também não estou nem preocupada com isso, que eu tenho a minha tribo. Então, quem me achar maluca não me assiste. Quem me achar sã, me assiste. E assim a gente vai. Então, quando eu me casei, eu me tornei judia. Depois eu saí do meu casamento, eu fui conhecer a Umbanda por conta do espiritismo, por conta da espiritualidade. Eu caí num centro espírita onde se falava muito sobre caboclos, sobre pretos velhos.
Aí eu fui entender quem são esses seres maravilhosos. Passei uma temporada na Umbanda, saí, fui conhecer a igreja evangélica, depois eu fui conhecer a Adventista do Sétimo Dia, depois fui não sei mais... Sei que eu naveguei em um monte de religião. O que eu fiz? Saí de todas elas. Eu respeito todas, conheci... Todas não, né? A gente tem mais de 300 religiões no Brasil. Mas eu respeito as religiões, por quê? Porque se eu respeitar as religiões, as pessoas vão me respeitar na minha condição espiritualista como eu sou. Por quê? Porque eu entendo quando a pessoa fala de tal religião. Então, tem o hinduísmo, eu andei frequentando templos budistas. Então, eu entendo essas referências. Porque o que é a religião? Religar. Religar a quem? A Deus. Por isso que a religião ela é tão importante. Então, você vai falar de fé. O primeiro passo para você ter fé, você tem que conhecer alguma religião, porque você vai acreditar naquela religião e que através daquela religião você vai se comunicar com o Criador. Eu já acho que nós, como somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Criador, porque o Criador é pura energia e nós somos fonte de energia antes de sermos gente, antes de ser Jaqueline, eu sou um espírito, eu sou uma fonte de energia, tá? Eu sou fonte de energia antes de ser espírito. Na verdade, eu sou uma fonte de energia. Na hora que essa fonte de energia acopla na minha matéria, enquanto eu estou no útero da minha mãe, sendo formada, aí eu ganho a forma de um espírito. Por isso que quando a gente morre, fala de perispírito, porque o perispírito ele tem a forma daquele ser que você foi quando desencarnou. Então, muito bem. Se eu sei que eu sou uma fonte de luz antes de ser um espírito, eu sei que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Ele confiou em mim um pedacinho dele para que eu exercesse aqui embaixo algo, né, diferente, fosse uma formadora ou uma formadora de opinião, ou fosse oferecesse a oportunidade de um resgate kármico com uma outra pessoa para ajudar a outra pessoa a evoluir. Então, tem vários sentidos pelos quais nós estamos aqui encarnados. Mas o que importa, eu já até esqueci o que você estava falando, mas se quando eu concluir eu tiver respondido, ok, senão você me pergunta de novo. Então, quando a gente fala que você perguntou de fé e de religião. Quando você fala que você está numa determinada religião, é porque você está buscando essa comunicação com o Criador. Então, essa religião ela vai fazer você exercitar a sua fé. E você exercitando a sua fé é o seu canal de comunicação com o Criador. Com Deus, com os anjos, com os guias espirituais, com seus anjos da guarda, com seus amigos astrais, com toda a egrégora espiritual superior. Então, o que você precisa ter, na verdade, é fé. Sabe aquele filme lá do Caçadores da Arca Perdida? Que ele olha assim para frente da montanha, ele sabe que ele tem que ir, mas tem um vale na frente dele. Quem assistiu aqui vai saber do que eu tô falando. E ele sabe que ele tem que atravessar, porque o tesouro que ele precisa tá lá do outro lado, mas tem um penhasco. E ele fala, eu vou na fé, né? Ele pensa assim, eu vou na fé. E ele atravessa. Só que é uma ilusão de ótica, porque tem uma pontezinha muito fininha que se mistura naquela imagem. Então, ele atravessa e vai. Isso é fé. Isso é fé. É sair do nada e chegar a algum lugar através de meio algum. Só Deus. Então, é se agarrar nas mãos de Deus e ir. Também tem várias frases que falam, né? Eu pedi tanto a ajuda de Deus, quando eu olhei para o chão, tinha pegadas atrás de mim, né? Porque você foi carregado no colo. Então, existe isso sim. Deus está sempre olhando pela gente. Então, a religião é só um recurso que nós, encarnados, usamos para ter para exercitar a fé. Então, quando falam assim, acende uma vela para o seu anjo da guarda, deixa em cima da geladeira, acima da sua cabeça, e faz um pedido, e se a vela apagar, é porque isso é ilusão. Isso é crença limitante. Por quê? Porque você não precisa da vela. A vela é apenas uma ferramenta, um instrumento para você dedicar essa energia, depositar essa energia da fé. Então, você vai olhar para aquela vela e aquela vela vai ser o seu estímulo de fé. Então, é só um recurso. O incenso para limpar o ambiente. Você não precisa do incenso para te limpar o ambiente. Você acende o incenso para perfumar o ambiente, porque você sozinho, através da sua energia, você expande essa energia e você limpa todo o ambiente, você transmuta a sua energia. Então, tudo isso nós podemos fazer através do exercício da nossa mente. Então, a fé e a religião são duas coisas totalmente diferentes, elas estão separadas. Elas se unem na nossa necessidade de chegar ao Criador, né? De conseguir essa comunicação, de mandar a sua intenção para o universo. Entendeu? Sim, sim. Ô, Jaque,
Após finalizar a sua fase depressiva, o que você pensou em fazer depois da sua vida? Bom, eu entreguei para Deus. Porque aí hoje, Jo, eu sou muito intuída. Tudo eles me falam conforme eu devo fazer, o que eu devo fazer. Então, me fecharam portas porque não era para eu seguir por ali, senão eu não ia continuar no meu propósito de vida, que é cuidar do emocional das pessoas, que é cuidar da saúde emocional, que é cuidar da espiritualidade das pessoas. Então, muitas vezes, portas que eu acreditava que estivessem abertas, elas se fecharam. E eu falei, ok. Tem gente que se revolta com isso e fica batendo na porta, esmurrando e tentando abrir essa porta porque quer passar. Eu não. Tá fechado? Então eu já entendi que não é para eu ir por aqui. Então eu vou por aqui. E aí foi quando eu escrevi o livro, que aí eu comecei a psicografar muito. Quando eu saí da depressão, eu comecei a psicografar muito. Eu ainda estava casada até, e aí contei até... Eu acho que eu estava no processo de separação do meu ex-marido. Eu comecei a psicografar e comecei a escrever muitos textos que eu nem sabia o que eu ia fazer com isso depois. Mas aí chegou um dia que a própria espiritualidade me pediu que eu escrevesse o meu primeiro livro, que era Da Coroa ao Cajado, contando essa história de superação da depressão. E eu falei, como eu escrever, né? Tanto que foi uma coisa assim tão louca que esse livro, quando ele foi impresso até um arquivo errado. Tá cheio de erros, então eu preciso fazer até uma nova edição em que eu estou até mudando algumas coisas e acrescentando outras. Porque para ele ser um livro mais real para os tempos de hoje e ser um livro definitivo, porque eu considero Da Coroa ao Cajado 1, que é esse, um livro transitório. Aí eu entendi que eu precisava contar essa história. Então eu dei muitas entrevistas, fiz muitas participações em programas falando sobre a minha história. Eu falei, mas como você é uma figura pública vai falar que você teve depressão? Porque você tem que esconder isso. Eu falei, não, gente, é o contrário. Quanto mais eu falar, mais as pessoas vão se identificar e mais as pessoas vão saber que elas são normais. Que depressão não é um bicho de 7 cabeças como eu condenava, como eu tinha esse preconceito. Que foi o primeiro, né? Quando eu fiquei sabendo que eu estava. E as pessoas não precisam achar que isso é errado ou que é ruim, porque se elas souberem o que levou elas à depressão, que muitas vezes pode ter sido até desencadeado por escolhas erradas, e pela não aceitação, né, daquela vida que está vivendo e ser forçado a viver aquilo por achar que aquilo tem que ser daquela forma, né, dentro daquele formato, se automutila emocionalmente. Então as pessoas precisam entender que está tudo dentro das próprias escolhas. E aí foi que eu lancei o livro Da Coroa ao Cajado e falo muito sobre isso. E aí depois eu deixei simplesmente a espiritualidade me levar. Por quê? Porque hoje eu falo que eu sou só uma ferramenta de cura para as outras pessoas. E é assim que eu me comporto. Por isso que hoje em dia as pessoas não me veem mais falando de televisão. Eu não me ligo mais. A questão da moda eu tenho no meu perfil lá do ateliê. Eu tenho, vou começar a fazer lives. Hoje, inclusive, era dia de uma, mas eu cedi esse dia para você, para falar sobre autoestima, amor próprio. Amor próprio é fundamental. A pessoa que não se ama não sabe amar o outro. Ah, mas eu amo incondicionalmente meu marido, minha mãe, meu pai, meus filhos. Será? Porque se você não sabe se amar, você está só cedendo a sua energia vital às outras pessoas e se deixando ser manipulada. Porque se você se ama, você aprende a dizer não e você se preserva. E aí, se você ama as outras pessoas, você entra numa condição de equilíbrio emocional tão forte, que você é capaz de ser uma fortaleza para ajudar um filho quando estiver num momento de perigo. Você não fraqueja porque você está forte para ajudá-lo. Você está forte para ajudar um pai, uma mãe, um marido, entendeu? Isso faz parte do amor próprio. Então, tem uma dinâmica que eu faço nos meus atendimentos, que eu pergunto, você se ama? Ah, eu me amo. Então, me prova aí quanto que você se ama. E aí eu faço essa dinâmica e, geralmente, a pessoa percebe que nem ela sabia que ela não se amava. Ela achava que ela se amava, mas ela nem se encontra dentro daquele contexto do amor próprio. De tanto que ela só doa. Então, o processo, esse processo que a gente... O que foi que você me perguntou? Eu vou começando a viajar e esqueço. Não, o que eu tinha perguntado é o que você pensou que você iria fazer depois da sua fase depressiva.
Aí depois eu fui permitindo, entendeu? Que as coisas fossem indo, e eu não bato de frente com as coisas que são colocadas na minha frente. E até porque eles me falam, olha, calma, agora não vai acontecer nada. Não. Então eu abandonei tudo, poderia estar ganhando cachês altíssimos, fazendo muitas coisas, mas totalmente fora do meu caminho, com certeza eu não estaria tão feliz quanto eu estou hoje. Então, tudo que eu vivo hoje não é em função da espiritualidade, mas a espiritualidade está me levando onde eles precisam que eu vá. Entendeu? É isso. Entendi, Jaque. Perfeita, perfeita. Jaque, para a gente encerrar aqui a nossa live, né? Eu queria que você desse uma orientação, né? O que você diria para todo mundo que está enfrentando a depressão atualmente, né? Que está passando por esse processo difícil. Que orientação você daria para essas pessoas? É aquilo que eu já falei, eu vou repetir. Olha para suas escolhas. Porque no fundo, Ju, a gente sabe o que nos levou ao processo depressivo. A gente sabe. E às vezes a gente não quer mexer na ferida. Então você tá com a luva, sua mão tá apodrecendo, tá gangrenando aqui dentro, mas você colocou uma luva, porque a luva tá bonita. Tá? Esse é o processo depressivo. Você deixou sua identidade de lado e criou uma casca no seu entorno que está escondendo quem é você de verdade. Então, é tirar essa luva, olhar para sua mão, olhar para os machucados, para as feridas, passar remédio e falar, não, agora eu vou deixar minha mão cicatrizar, vou deixar minha mão respirar. Porque é você trazer a sua essência de dentro para fora, aquela criança interior. Então, do que eu gostava antes? O que eu abri mão de mim? O que eu abri mão do que eu gostava de fazer e que está me fazendo falta hoje? Eu sempre falo, as pessoas, todo mundo tem que ter um plano B na vida, que é o quê? O que eu gosto de fazer? Uma coisa que me ajudou muito no meu processo depressivo foi o meu ateliê, porque eu trabalho com os acessórios desde 1990. Na verdade, desde a minha adolescência, eu já trabalhava com as mãos, porque minha mãe tinha um ateliê de pintura. E eu trabalhava com ela e isso sempre me fez muito bem, foi minha terapia ocupacional. E aí, quando eu estava em 90, quando eu casei, na verdade, quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu comecei a trabalhar com os acessórios, porque eu falei, vou fazer tiara, fazer pleque, fazer não sei o quê, borrachinha de cabelo. Comecei a fazer um monte de coisa para enfeitar ela. E aí, quando ela nasceu. E aí eu comecei a tomar gosto por isso e eu comecei a perceber que realmente era isso que eu queria fazer. Então, os acessórios, quando eu estava no meu período de depressão, foi uma das épocas que eu mais trabalhei. Que eu me enfiava lá. Tinha hora que eu tinha crises de choro, mas aí eu olhava para uma bolinha, para um fio e tal, não sei o que. Aquilo dali ocupava a minha mente e aí eu começava a me envolver com aquilo. Eu saía de lá e eu chorava de novo. Mas pelo menos 6, 8 horas eu passava assim, me distraindo com algo que me preenchia. Entendeu? Que me dava prazer. E todos nós temos dons, todos nós sabemos o que nós gostamos. Então, o primeiro passo, antes de tomar qualquer decisão na vida e antes de fazer esse retrocesso de escolhas, descubra o que você gosta de fazer. Qual é o seu dom, sua habilidade. Tem algo que você faz melhor do que qualquer outra pessoa. Melhor do que ninguém. Então, seja fazer brigadeiro, seja construir carrinho de rolimã, seja sei lá o quê. Mas faça aquilo que te dá prazer, porque isso com certeza vai te preencher a alma, vai te dar satisfação e uma liberdade emocional que vai te ajudar muito no seu processo depressivo para que você volte a sentir prazer por alguma coisa e nem que seja desenhar. E aí você vai falar assim, poxa, por que eu não estou feliz? Eu estou sendo impedido de fazer tal coisa, ou as minhas escolhas não estão condizentes com o meu padrão de frequência, com as coisas que eu amo fazer. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou escolhendo é legal para mim? Não, não é legal. Aí você consegue, entendeu? Voltar no tempo e pensar, onde foi que eu errei? O que é que está me fazendo sofrer? Para poder tirar essa dor e esse sofrimento da frente, entendeu? Tirar essa ferida, cicatrizar essa ferida. Entendeu? Entendi. Olha, Jaque, eu só quero lhe agradecer pela sua participação aqui, né, nesta entrevista de temas variados nessa noite. Você deu o recado e os nossos seguidores gostaram muito da nossa live essa noite aqui. E eu só tenho que agradecer essa grande mulher que inspira outras mulheres, né? Jaqueline Ribeiro Meireles, Miss Brasil Universo 1987, atriz, artesã,
autora, escritora, enfim, empresária, tudo. Essa mulher fantástica aqui, eu só tenho que agradecer a sua participação conosco aqui. Tá certo, Jaqueline? Foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu que agradeço demais, eu estou lendo aqui os comentários, o pessoal é fã, tem gente que está falando que eu ajudei muito, perfeita explicação, lindo, iluminado. Gente, muito obrigada. Olha, tem uma seguidora aqui, ó, tem uma seguidora aqui, Carol17. Essa seguidora é muito especial, é a minha filha mais nova, disse que adorou a live. Ó, o Flavinho está falando aqui que queria muito conversar comigo. Tá bom, você me chama no direct, aqui no meu Instagram, e a gente vai combinar assim, eu te passo o WhatsApp e a gente conversa. A Adriana já passou comigo, tem um monte de gente aqui que já conversou comigo. Oi, Paola linda, a Egli também já passou comigo, então tem um monte de gente que já conhece o formato do que eu faço, como eu trabalho. Será que é uma escolha? Tudo é uma escolha, Simone. Tudo é escolha. Na vida, a gente... São os karmas, né? Que são as sementinhas de mostarda que Jesus falava e que a religião, a cultura, né, hindu fala. São as sementinhas de mostarda. Então, todos os dias você planta uma sementinha de mostarda. O que você vai colher depois pode ser no dia seguinte, pode ser no mês seguinte ou no ano seguinte. Mas tudo é plantio. Então, olhe aquilo que você vai plantar. Olhe as suas escolhas, as suas atitudes, para você saber aquilo que você vai colher. Tá bom? Jô, deixa aqui um beijo muito grande. Quem quiser saber um pouco mais sobre espiritualidade, quinta-feira, no Ressignificando a Vida, às 9 da noite, estarei lá esperando por você. Manda aviãozinho, manda direct, acompanha. Quarta-feira, amanhã, eu abro no meus stories lá do Ressignificando uma caixinha de pergunta ou de assuntos, e você pode fazer, pode participar da live. Olha, gente, é total liberdade para falar sobre espiritualidade, tá bom? E aqui no meu perfil Jaqueline, eu tô aqui para falar sobre, né, coisas avulsas. E o ateliê, quem estiver buscando um pouco mais de autoestima, se valorizar, tem lá. Falo sobre moda, sobre tipo físico, sobre como se cuidar melhor, como se tratar melhor e como cuidar dessa matéria para acomodar esse espírito tão valioso. Gente, um beijo muito grande para vocês. Espero ter podido ajudar. Ó, amor próprio, todo mundo. Obrigado, Jaque. Jacilda, um abraço para você, minha querida. Muito obrigado. E eu quero convidar a todos, a nossa próxima entrevista variada será dia 27 de abril com Francine Eichberg. Nós vamos falar do poder do Feng Shui. Opa. Então, é uma entrevista muito variada. E o Feng Shui, vocês vão descobrir o que é sobre a harmonização do lar, da casa. E a nossa Francine, consultora, vai vir no dia 27 de abril para falar sobre o poder do Feng Shui. Boa noite para todos vocês. Um beijo, Jaque. Fique com Deus. Obrigada. E muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.